Olá a todos, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal Fé Sem Política. Meu nome é Alan Rogério Gomes. Com bastante alegria que nós venhamos aqui fazer mais um vídeo, né? Vamos partilhar mais um vídeo sobre o tema Batismo de São João Batista. Esse já é o segundo vídeo que a gente está fazendo sobre o batismo, né? Você pode ver o primeiro vídeo lá, o batismo na religião israelita e em outras religiões, tá? Então esse é o segundo vídeo. E a gente espera que a gente faça mais vídeos sobre o batismo, que é um tema bastante importante para a nossa fé católica, né? O batismo, afinal, é a porta de entrada para a nossa vida de igreja, a nossa inserção em Cristo, a nossa inserção na igreja, né? Só que o batismo cristão, ele faz parte de todo um contexto, né? Ele não surgiu do nada, né? Se você ver o vídeo anterior, ele surge desse movimento batista, que a gente chama, né? Quer dizer, essa onda de movimentos batistas ali por volta do século II e I antes de Cristo, né? Que adentra a época de Nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro século ali ainda, né? E que a gente vê que está presente até em Atos 19. Por exemplo, Atos dos Apóstolos 19, Paulo se encontra em Éfeso com alguns discípulos, pessoas que se diziam cristãs, né? Que se diziam seguidoras de Jesus, mas só tinham recebido o batismo de João, né? Até na Bíblia de Jerusalém, no rodapé, na nota fala que talvez Jesus, o próprio Jesus ou os seus discípulos teriam batizado essas pessoas, né? Mas não esse batismo ainda que sacramento cristão, mas com o batismo de João Batista. No capítulo 19 dos Atos, versículo 1 e seguintes, fala assim, ó: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Paulo perguntou: que batismo então recebestes? Eles responderam: o batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs-lhes as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Então, nas explicações das Bíblias aqui, né, fala justamente dessa diferença, né? O batismo do grupo do Batista, o batismo pregado e realizado por João Batista, e o batismo cristão, né? Então, aqui eles estavam sendo batizados pela segunda vez? Não, porque enquanto sacramento eles não tinham ainda. O batismo de São João não pode se dizer que era sacramento, né? Era um costume, lógico, tinha o seu sentido de preparação para a vinda do Messias, né? Que a gente vai ver agora, mas não era sacramento. Então, a gente precisa distinguir, como eu falei, né, no outro vídeo, o que é batismo dos prosélitos, realizado pelos israelitas, que eu falei no primeiro vídeo, o que é o batismo de João Batista, o que foi o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, da pessoa dele, e o que é o sacramento do batismo, que é o batismo cristão, ordenado e instituído como sacramento por Nosso Senhor Jesus Cristo. Não são todos iguais, né? Não é tudo a mesma coisa. Então, para a gente relembrar, a palavra batizar, né, quer dizer submergir, né? Mergulhar, imergir, né? Daí lavar-se, né? Banhar-se, no sentido literal. No sentido cultural, no âmbito da liturgia, dos ritos, indicava para os prosélitos, para os judeus, né? E até para as outras religiões,
indicavam um banho ou uma lavação, né? Um banho parcial, vamos dizer, se lavar, se purificar já era se batizar, né? Geralmente simbolizando a pureza, tinha aquele aspecto de pureza ritual, né? Se você não se purificasse, você não poderia entrar no templo, na sinagoga, não poderia fazer as orações a Deus, né? Também o batismo de João Batista pode ser visto como uma travessia, né? Enquanto uma travessia, que relembra aquela travessia lá de Josué. Se a gente pegar o livro de Josué, lá no Antigo Testamento, no capítulo 3, fala que Josué atravessou o Rio Jordão, né? O mesmo rio que São João batizava, atravessou junto com os israelitas para entrar na terra prometida. Então tem todo esse simbolismo, né? O Batista seria o novo Josué que atravessa o povo através das águas do Jordão para a terra prometida, que prepara o povo para receber o Messias, né? Então, o batismo de João Batista, a gente vê todos os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? João tem uma forma característica de falar de São João Batista, né? Então, na descrição vão ficar aí as passagens, né? Todo mundo já conhece. Sempre no comecinho dos evangelhos, os evangelhos começam, na verdade, a tradição sinótica que fala de Mateus, Marcos e Lucas, e depois a tradição joanina, né, de São João, o evangelho de São João, iniciam sempre com o batismo de João Batista, né? Esse é o início do evangelho, né? Dada a importância que tinha o precursor, né? Que a gente chama de precursor, aquele que preparava o caminho do Senhor, vai dizer, nos evangelhos, né? Quem eram os destinatários? E também, gente, só voltando, não só nos evangelhos, mas como a gente viu, já tardiamente, né? Depois que Jesus morreu e ressuscitou, depois do Pentecostes, a igreja já estava administrando o batismo cristão enquanto sacramento, mas ainda assim haviam grupos, como a gente leu aqui em Atos dos Apóstolos 19, grupos que ainda eram grupos do Batista, vamos dizer assim, né? Grupos que seguiam ainda aquela pregação lá de São João Batista, né? Que morreu bem antes de nosso Senhor Jesus Cristo, foi decapitado, né? Por Herodes, que a gente conhece a história também. Quem que eram os destinatários, né, do batismo de São João Batista? Eles eram batizados nas águas do Rio Jordão, né? Eram aqueles que atendiam a pregação de João Batista, que era uma pregação enérgica, rígida, né? Que pregava o fim do mundo, a conversão, e se convertiam, né? Arrependendo-se de seus pecados e se confessavam ali com João Batista, né? Confessavam seus pecados, né? Faziam essa confissão para receber esse batismo de conversão. De onde que veio o batismo de São João, né? Existe bastante discussão entre os estudiosos de onde teria vindo esse batismo de São João. Alguns falam que é um sincretismo helenista, né? Daquela religião grega que a gente falou no primeiro vídeo. Seria mais ou menos como aqueles banhos das religiões gregas, né? Outros falam que seria um antigo costume de se batizar no Alto Jordão, né? Lá no Rio Jordão, lá mais para cima lá do Rio de Jordão, não no sul, mais ao norte, né? Outros falam que é semelhante à prática dos essênios, né? Quem são os essênios? Quem é o grupo dos essênios? Essênios era um grupo de monges, né? Judeus que viviam nas grutas, sobretudo nas grutas de Qumran. Qumran era uma região lá da Palestina, né? Onde eles se refugiavam e viviam como judeus. Inclusive nessas grutas de Qumran foram encontrados no século XX, no século passado, 1945, mais ou menos por essa época, foram encontrados muitos manuscritos, né, antigos, antiquíssimos, de antes de Jesus, da época de Jesus, depois de Jesus, né, que confirmaram as Sagradas Escrituras, né. Outros ainda dão uma explicação dentro do próprio judaísmo, comparando o batismo de João com aquele batismo dos prosélitos, que a gente comentou no vídeo anterior, né, só dá uma olhada lá. Só que nenhuma dessas explicações satisfaz, né?
Porque as abluções dos essênios, as lavagens deles, lá de Qumran, não tinham caráter de iniciação, não iniciavam a nada, né? Não tinha esse objetivo, né? E o batismo dos prosélitos, os prosélitos eram os pagãos, como a gente viu, que se convertiam ao judaísmo, preparou, lógico, tinha as suas semelhanças com o batismo de São João, porque preparava, né? Foi como uma preparação para o próprio batismo de São João e depois, mais tarde, para o batismo cristão, né? Quais eram as características, né? Então, o batismo de São João era totalmente diferenciado, né? As opiniões são muitas, mas qual que era a característica, né? Ele tinha esse aspecto de conversão, então havia primeiro a pregação do arrependimento, né? Da chegada do Messias, as pessoas se convertiam, né? A necessidade da conversão moral, né? Deixar os erros, os crimes, os pecados. E essa necessidade de deixar os erros e os pecados é uma retomada da pregação profética, da tradição profética bíblica, né, lá do Antigo Testamento. E ao mesmo tempo que chama a conversão, chama também a preparação, uma perspectiva, uma esperança do reino de Deus que era iminente. Então, na pregação de João Batista a gente vê, né? O machado está colocado na raiz da árvore, o reino de Deus está próximo, né? Ele está chegando, aquele que não produzir fruto vai ser cortado. Então, é uma pregação voltada para a conversão e para a preparação para a chegada do reino de Deus, né? Então, a gente vê no batismo, a gente vê, aliás, nos profetas já essas profecias sobre esse tempo, né, de se lavar, se preparar, né? Eu queria ler aqui, gente, 3 versículos de 3 profetas, Isaías, Ezequiel e Zacarias. Depois vocês dão uma olhada lá. Isaías, na descrição vai estar. Isaías 1,16, Ezequiel 36, 25 e Zacarias 13, 1. Então, os profetas já anunciavam, né, já profetizavam esse tempo de se lavar, de se purificar, essa necessidade de conversão e de batismo, né? Então, Isaías 1,16, desculpa o barulho aí, gente. Isaías 1,16 fala assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai dos meus olhos a malícia dos vossos pensamentos, parai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, socorrei o oprimido, fazer justiça ao órfão, etc. Né? Isaías 16, 1, 16 e 17. Então, tá vendo? Está falando aqui de lavar-se, purificar-se, mudar de comportamento. Né? Ezequiel 36, 25 diz assim, ó, no mesmo sentido: aspergireis sobre vós água pura, é Deus falando, e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Então, esse aspecto de purificação interior, moral, né? De todas as impurezas, de todas as idolatrias, né? E depois, Zacarias também, essas passagens são exemplos, mas existem outras também, né? Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 1. Naquele dia haverá para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, um manancial aberto para lavar o pecado e a imundície. Então é uma profecia, ó. Haverá para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, um manancial aberto para lavar o pecado e a imundície, né? Então é uma profecia do batismo e do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que depois lá no templo de Jerusalém ele vai falar disso, né? Quem tem sede venha a mim e beba, né? Porque do seu interior manarão rios de água viva, se refere ao interior de Cristo, né? Jesus é o nosso batismo, o fundamento do nosso batismo. Jesus cumpre essa profecia de Zacarias 13:1, né? Ele é esse manancial aberto para lavar o pecado e a imundície, né? O lado aberto dele na cruz, que jorrou sangue e água, é que nos lavam de todo pecado. E assim vai os simbolismos, né? Que Jesus cumpre estas promessas, né?
Diferente do batismo dos prosélitos, existe diferença, né, daquele batismo dos prosélitos e das religiões gregas helenistas, né? Distingue-se o batismo de João dos prosélitos porque o batismo dos prosélitos, dos pagãos convertidos ao judaísmo, tinha aquela concepção legalista, né, jurídica, só de inclusão na comunidade, aquele aspecto externo, né, como eu expliquei no outro vídeo. E as religiões de mistérios gregas, helenistas, né, não tinham a questão da conversão, né? Não precisava a conversão moral, a conversão pessoal. A conversão era substituída por uma operação de forças mágicas, né? Olha só, né? Então o batismo de São João exigia uma conversão interior. Agora nas religiões gregas, helenistas, religiões de mistérios, né? Não exigia nada disso, era só uma questão de mágica, né? De magia, de forças mágicas, né? Será que não temos muitos de nós hoje que temos essa visão mágica do batismo, né? Vai batizar lá, isso eu estou referindo ao batismo cristão. Vai batizar porque vai curar alguma coisa, vai acontecer isso, a pessoa vai ser alguma... Não tem essa visão mágica, tem essa visão de conversão, né? Depois a gente vai ver mais isso no batismo cristão. Então, em resumo, em comparação com esse batismo dos prosélitos, mais ritual, jurídico, e dos essênios, né, que estava ligado à purificação ritual, para participar de orações, né? O batismo de João apresenta as seguintes particularidades, né? Então, o que distingue o batismo de João? É um ato único, né? Então, é batizado uma vez só, igual ao nosso batismo cristão, né? O nosso batismo. Ele tem que ser dado uma vez só, uma vez batizado validamente, depois a gente vai entender o que é isso, que é ser batizado validamente, não se batiza mais, gente. É passar na água, é tomar banho, assim, banho do corpo, de fora, mas a pessoa que é batizada validamente, não adianta ir lá passar na água que não vai acontecer nada, né? Outro aspecto do batismo de João é que todo o povo de Israel povo judeu, né, tinha que se submeter. Não era um batismo igual dos prosélitos somente para os pagãos impuros que vinham do paganismo, né? Mas era um batismo para todo o povo, né? De origem pagã, mas principalmente ali dos judeus, né? O batismo de João Batista. Para que esse batismo, essa penitência? Eles confessavam os pecados para escapar do juízo futuro, né? Então, dos essênios e lá dos prosélitos não tinha essa dimensão de juízo futuro, de confissão dos pecados, não precisava disso, né? Um outro aspecto é que o batismo de São João Batista, o batizando, né, a pessoa que era batizada não aplicava a si mesmo, ela não era sozinha que ela ia lá e se batizava, desculpa. Mas ela deixava-se batizar. Então, batizando era quem era batizado, era um. E o batizador, né, o batista, aquele que administrava o batismo, tinha que ser outra pessoa. E no caso aqui, era São João Batista, né, ou seus discípulos. São João era aquele que era enviado por Deus, né? Era aquele profeta escatológico, né? Escatológico quer dizer assim, dos últimos tempos, os últimos dias ali antes da chegada do verdadeiro batizador, né, do Messias, né, que a gente vê que se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e o último aspecto, o quinto aspecto, era que esse batismo de São João Batista tinha dimensão escatológica, né? Ele pretende, o que é isso? Ele pretende criar para o fim dos tempos, e daí é escatológico, quer dizer, são as últimas coisas, os últimos tempos. Ele pretende criar para o fim dos tempos um povo santo para Deus, né? Preparar o povo, santificar o povo. Pois depois de João, desse profeta escatológico, após ele, viria o mais forte, né? João Batista vai falar que depois de mim vem o mais forte, que eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Quem é que é esse mais forte? O Messias, né? O Salvador. Ele virá para o julgamento e salvação. Na pregação de João Batista, ele viria para o julgamento, né? Para cortar a raiz da árvore, né? Aquelas que não deram frutos,
queimar, jogar no fogo, né, aquelas que não produziram frutos e salvar aquelas que se arrependeram, se confessaram, se prepararam para a vinda desse Messias, né? Agora, isso com relação aos batismos anteriores a João, ou da época de São João, né? Agora, em que se parece com o nosso batismo cristão, com o nosso sacramento, né? Exatamente como o nosso batismo cristão, né? Em Atos, se a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, o de São João Batista também é chamado de batismo de conversão, como eu disse, para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados, né? E aí a gente tem também Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 4, e os seus paralelos de Lucas e Mateus, né? Agora, então tem esse aspecto que é semelhante ao nosso batismo, que é de remissão de perdão dos pecados. E agora em que se difere, né? No entanto, os dois batismos se diferem porque o batismo de São João, de João Batista, não bastava para alguém entrar no reino de Deus, no reino do Messias, né? No reino futuro do Messias que estava chegando, e participar dos dons messiânicos do Espírito Santo, como a gente viu nessa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, de 1 a 6, né? Então não bastava esse batismo de São João, era preciso algo mais, um batismo que fizesse participar dos dons do Espírito Santo, prometidos lá em Isaías 11, né? No capítulo 11 de Isaías, o Messias, que é o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai eterno, de Isaías 7 lá, e de Isaías 11, que fala: eu vou derramar sobre vós um espírito de inteligência, de sabedoria, de temor de Deus, de conselho, de fortaleza, né? Citando os 7 dons do Espírito Santo, né? Então, é assim, é indicado pela oposição. Essa diferença entre o batismo de São João Batista e de Jesus e do cristão, né? É essa oposição da água e do Espírito. São João mesmo fala, né? Eu vos batizo com água, mas virá um após mim, mais forte que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, até cita a palavra fogo, que é um símbolo da divindade, né? Da presença de Deus, do julgamento. Então, e outros sentidos de julgamento, né? De condenação, e outras passagens da Bíblia, na Apocalíptica, né? Mas o batismo de João não tinha esse aspecto do Espírito Santo, né? Não recebia-se o Espírito Santo, não era-se batizado com fogo, né? O fogo também tem um sentido de purificação, né? Purifica o ferro, tira as coisas ruins, né? As impurezas ali do ferro, né? E deixa somente aquilo que é o essencial, né? Isso prova, então, que o batismo de São João Batista era inferior ao batismo cristão, ao nosso sacramento, né? Que lhe sucedeu, que veio depois, né? Assim como o precursor, São João Batista, era inferior, ele mesmo dizia que era inferior ao próprio Messias, né? Sobre o qual repousava o Espírito Santo. Então, quando Jesus se submete ao batismo de João, e a gente vai ver isso no próximo vídeo, o Espírito Santo repousa sobre Jesus Cristo, né? Então, o Espírito Santo não repousou sobre João Batista. O batismo de São João, como a gente leu em Atos dos Apóstolos 19, não tinha esse elemento, né, principal do nosso batismo cristão, que é o Espírito Santo, ok? Uma outra curiosidade é se Jesus Cristo, o Jesus histórico, né, quando viveu nessa terra, se ele mesmo batizou. Né? Se a gente vê o Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 22 a 26, fala que Jesus batizou, né, durante a sua vida pública e que ele administrou um batismo através dos seus discípulos. A gente vê também em João 4, versículo 1 e seguintes, né? Numa época em que São João ainda não tinha sido preso, né? Então foi quase que um concorrente, né? Então as pessoas iam até João Batista mandava ir até Jesus, e os discípulos de Jesus ali, né, com a anuência de Jesus, realizavam um tipo de batismo também, né? Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino vai dizer que esse batismo realizado por Jesus durante a vida pública dele, antes da prisão esse batismo realizado por Jesus e seus discípulos antes da prisão de São João Batista, né,
vão dizer que Santo Agostinho e São Tomás vão dizer que esse batismo que eles realizavam era já o sacramento cristão, né? Agora, outros santos padres e muitos exegetas, né, vão dizer que esse batismo não teve um valor maior do que o batismo de São João. É comparável ao batismo de São João Batista, né? Esse batismo durante a vida pública de Cristo. Então, essa última opinião é preferível, né? De muitos exegetas e de outros santos padres. Por que é preferível? Porque antes do Pentecostes, né, depois que Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus e envia o Espírito Santo em Atos 2, em Pentecostes, é que o batismo tem esse sentido, né? Conta com esse elemento, com essa graça do Espírito Santo, como a gente viu na leitura inicial, ok? Então, para encerrar, gente, essa pequena conversa, né, sobre o batismo de São João Batista, eu queria ler aqui, nesse livro do nosso querido Frei Mauro Strabelli, um abração para o Frei Mauro, grande Frei Mauro, muito bom esse livro, viu, gente? Bíblia, perguntas que o povo faz, né? Trata de muitos assuntos, tá? Entre eles aqui sobre o batismo de Jesus, o batismo de João, né? E fala assim, ó, na página 143 ele fala assim: o batismo de João não é sacramento, mas sinal penitencial. Era um sinal penitencial. João administrava toda pessoa que mudasse de vida e procurasse seguir a sua pregação penitencial. Dado importante no batismo de João é a exigência da metanoia. O que é metanoia lá do grego, né? É a conversão de mente, né? A mudança de mentalidade. João exigia a conversão, a mudança de vida para conferir o seu batismo. Desse modo, ele se posicionava na linha da pregação profética, como a gente disse, né? Que exigia constantemente do povo a mudança de coração interior para ser fiel à lei. Assim, o batismo de João exigia a conversão interior em vista do reino de Deus, que chegaria e chegou na pessoa de Jesus, né? O batismo de João é chamado batismo de penitência para o perdão dos pecados. Marcos 1,4 e Lucas 3,3, como a gente disse, né? Todavia, não é batismo suficiente para alcançar a salvação de Deus, como o é o batismo instituído por Jesus. Ele nem comunica, o batismo de João nem comunica a participação da vida do Espírito Santo, né? Essa diferença aparece nos próprios evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, na oposição dos termos água e espírito, etc. Tá bom, gente? Então, deu para entender bem, né? Então, no próximo vídeo, a gente, com a graça de Deus, a gente vai falar do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele é batizado por João nas águas do Rio Jordão, ok? Então, vamos fazer uma pequena oração, entregando tudo isso, o nosso conhecimento, né? A nossa vida nas mãos do Senhor. Um abraço a todos. Se você gostou, compartilhe, né? Dá um joinha, se inscreva no canal, né? Compartilhe para que mais pessoas, né, conheçam, né, mais de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mais da nossa fé católica, ok? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.